Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão, direto do canal Vasco 10, essa é a sua casa. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, o seu comentário, porque hoje tem Vascão, galera. Olha só, galera, Vasco já está em terras peruanas, né, já treinou no dia de ontem, logo mais o Vasco estreia, né, nessa competição sul-americana diante da equipe do Melgar. Jogo importante, jogo que vale grana. A participação do Vasco, né, nessa fase de grupo já rende cerca de 5 milhões de reais. É uma grana bacana. E cada vitória são 115 mil dólares, né, cerca de 650 mil reais. Dá para ficar melhor ainda, né? Então uma vitória é super válida nesta noite. Eu trago meu amigo Emerson Páscoa para trazer informações desse jogo, informações do adversário, do local. Emerson Páscoa, com a palavra aqui no Vasco 10. Alô, torcedor vascaíno! A estreia do Gigante da Colina na Copa Sul-Americana de 2025 está chegando. O desafio inicial será contra o Melgar do Peru, nesta quarta-feira, dia 2 de abril, às 19 horas, no Estádio Monumental de La Unça, em Arequipa, a uma altitude de mais de 2.300 metros. Vamos analisar um pouco do que o Vasco precisa fazer para começar bem na competição. O Melgar vem de uma grande fase no Campeonato Peruano, 4 jogos e 4 vitórias. A equipe lidera o Campeonato Nacional e se destaca por ter a melhor defesa da competição. Mesmo com um elenco enxuto, eles demonstram consistência e são perigosos dentro de casa. Jogando no estádio Monumental, costumam ser fortes e contam com o apoio da torcida. Eles têm uma defesa muito sólida. O setor defensivo do Melgar tem se mostrado impenetrável no campeonato peruano. O time sabe se fechar bem e dificulta a vida dos atacantes adversários. Eles têm muita força em casa. O Melgar é uma equipe que cresce jogando nos seus domínios. O Vasco precisará lidar não apenas com a qualidade do adversário, mas também com a altitude de Arequipa e a pressão da torcida local. Mas eles têm um elenco limitado. Apesar do bom momento, o Melgar tem um grupo reduzido. Isso pode ser um problema quando o time enfrenta adversários que conseguem impor um ritmo forte de jogo. Eles também não têm muita experiência internacional. O Melgar não tem um histórico tão extenso em competições continentais como o Vasco, por exemplo, o que pode pesar em momentos decisivos. Para sair do Peru com um resultado positivo, apesar da altitude, o Vasco precisa adotar uma estratégia inteligente e explorar os pontos fracos do Melgar. Vamos pensar em 3 possibilidades que podem ser a base da vitória do Vasco. Primeiro, pressionar desde o início. O Vasco deve impor o seu ritmo nos primeiros minutos, forçando erros da defesa peruana e desgastando os jogadores do Melgar. Segundo ponto, aproveitar as bolas paradas. Diante de um time bem postado defensivamente, as jogadas ensaiadas em cobranças de falta e escanteios podem ser a chave para furar a defesa adversária, assim como foi feito contra o Santos no último domingo, quando uma cobrança de falta decidiu o jogo. O Vasco precisa dominar o meio-campo. Se conseguir controlar a posse de bola e ditar o ritmo de jogo, o Vasco terá mais espaço para criar jogadas ofensivas e minimizar os contra-ataques do Melgar, que são muito fortes. Agora é esperar e ver se o Gigante da Colina consegue colocar essa estratégia em prática e estrear com uma grande vitória na Copa Sul-Americana. Fiquem ligados, torcedores, porque a emoção está apenas começando. Emerson Páscoa para a Vasco 10. É isso aí, galera. A bola rola às 19 horas, né? O jogo lá tem questão da altitude, temperatura tá baixa, né? Então a gente sai de uma temperatura aqui relativamente alta, vai para uma temperatura mais baixa, todas as condições do jogo em altitude, né? A bola corre mais rápido, então o Vasco tem que ver as suas estratégias.
saber qual a equipe que entra, se o técnico mantém a mesma equipe, mas pensando que já tem outros jogos, inclusive o Vasco acaba a partida, já viaja direto para São Paulo, né, para chegar lá nessa quinta-feira, né, chegar na quinta-feira de madrugada, descansar, à tarde ter aquele treino de regeneração, acho que no próprio hotel mesmo, e na sexta-feira treina no CT do Palmeiras, para no sábado já enfrentar o Corinthians. Então tem que saber qual equipe que vai colocar hoje, qual equipe que vai botar no sábado, como vai acontecer isso. Você vai ficar sabendo mais tarde, Vasco estreando na Sul-Americana. E você, se não é inscrito no nosso canal, deixa a sua inscrição, é importante pra gente, dá essa moral aí, aquele like é importante, e vamos torcer pro Vascão na cabeça. Um grande abraço, Erasmo Romão, pro Vasco 10. O Vasco é pra quem acredita.